lá, sábado, né? Aí quando eu decoro, você demora. Bora lá. A gente já teve aula de hemorragia digestiva varicose, não teve? Sim. Passada a hemorragia digestiva. Eu entendo que vocês já sabem tudo de cirrose. Eu entendo que vocês já sabem tudo de hemorragia digestiva, certo? Então agora eu vou... Por que esse menino aqui está de costas para mim? De boné ainda? Aí, vocês estão brigando que o ar está 16. Cadê o sol aqui dentro para vocês darem boné? É que eles vão perder cabelo. Ah, então vamos trazer um pente na bolsa. Vamos lá. Eu vou começar hoje a aula de ascite, tá? Mas aí então que vocês já sabem tudo um pouco atrás. Então, como a gente já sabe tudo de hemorragia digestiva, a gente precisa, objetivo de vida, prevenir que esse paciente tenha de novo, não é isso? Como que a gente faz? Como que é o nome dessa prova pode ser? Secundário. Como que a gente faz para pode ser secundário? Propanolol. Propanolol. Aí, gente, vai depender, tá? Se o paciente teve varizes de médio ou grosso calibre, ele pode fazer, quer dizer, de médio calibre, ele pode fazer propanolol ou ligadura. Lembra da ligadura, né? Se o paciente tem uma varize de grosso calibre, ele tem que fazer propanolol e ligadura. Tá bom? Entende a diferença? Quando é de médio calibre e nunca sangrou, eu posso escolher. Se eu faço no meu serviço ligadura, se o paciente tem plano de saúde, libera, né? Tudo depende. Mas eu posso fazer ou o propanolol ou a ligadura. Mas se o paciente tem uma varize de grosso calibre, a chance dele sangrar é muito próxima. Isso para a profilaxia primária. Para a profilaxia primária, aí eu tenho que fazer a ligadura. Tá? Até começo com propanolol, até que eu faça a ligadura. De grosso calibre tem que fazer os dois. Então eu começo com propanolol, faço a ligadura. 4 a 6 semanas depois eu repito a ligadura para ver se ficou tudo cicatrizado. Se precisar, eu faço uma nova ligadura. Aí, quantas vezes precisa fazer ligadura no paciente com varize de grosso calibre? Depende. Tem paciente que fica bem em uma sessão, 5 liguinhas ali, resolve. Quando você chega em 4 a 6 semanas, acabou. Mas tem paciente que precisa fazer 4, 5 vezes. Tá? O objetivo da ligadura é que o esôfago fique de novo lisinho, igual era antes, só que com cicatrizes, né? Umas retrações de cicatriz porque teve a ligadura antes. Você está entendendo? Vocês tomaram café da manhã? Professor, deixa eu contar uma pergunta aqui. Grosso calibre ele tem que fazer ligadura. Propanolol e ligadura. Aí se tiver de médio calibre, eu posso escolher. Mas é muito, porque assim... tem um SUS, seria um SUS. Aí não... SUSão, onde eu fiz residência era SUS. Mas aí ligadura. Faz de médio calibre. Médio calibre, propanolol ou ligadura. Né? Só que a definição de médio e grosso é subjetiva. É muito de quem está olhando, é uma varize grossa e tem peristalse, né? Então quando você está lá com a parede, tem a peristalse, às vezes você acaba fazendo ligadura na vida real. Para a prova, médio calibre, propanolol ou ligadura. Isso é para fazer primária, né? Primária. Aí, a secundária. Vamos lá, gente. Se
se o paciente chega, igual na última aula, sangrando, eu não tenho que decidir, é ligadura, ou ele morre. Não tem propanolol, ele está com droga vasativa endovenosa, tá? Então, para salvar a vida é ligadura. Depois de 4 a 6 semanas, reavalia, se precisar, liga de novo. Porque daí essa nova ligadura, 4 a 6 semanas depois, essa profilaxia secundária, tá? E propanolol. O paciente já sangrou. É propanolol. Certo? É porque eu achava que a ligadura só fazia se tivesse droga. Não. Na minha cabeça só faz sim. Faz profilaxia também. Né? Caso seja, É porque na emergência tem que fazer de todo jeito, mas também é feito com profilaxia. Na minha cabeça era só secundária. Professora, no caso é só Mas você acha isso pouco? Não, é só que eu tô. Não, é um paciente grave com risco de mortalidade muito alta. Ele pode morrer a qualquer momento, ele pode inclusive sangrar de novo nessas 4 semanas. Então, nada de paciente cirrótico é só isso. De fino calibre é só propanolol, mas tem que fazer profilaxia. Teve varizes, faz profilaxia. Fino calibre, propanolol e ligadura. Não. Fino calibre nem sobe, só propanolol. Tá. Médio calibre. Aí ligadura mais propanolol. Ou propanolol. Tá. Grosso calibre. Aí a associação dos dois, né? Se sangrou. É faz a ligação. Se sangrou os dois. Tá certo? Certo. Sabe tudo isso aqui? Variz de fundo. Variz de fundo gástrico é isso aí, ó. Vocês estão vendo que aquele pretinho é o próprio aparelho, né? A gente já entrou com o aparelho no estômago e está olhando para cima. O que é o fundo gástrico? A parte superior. Como é que eu vou olhar a parte superior? Descendo e olhando para cima. Não. Que dá, mas não é a recomendação. Para fazer na hemorragia digestiva ou varizes de fundo gástrico, a gente faz cianoacrilato, tá? Não faz a ligadura, faz cianoacrilato. O que é o cianoacrilato? É uma cola. É uma cola literalmente. Então a gente tem que passar. Tá vendo aquele branquinho ali? Na foto de baixo? Aquilo ali, a gente já está olhando o aparelho, passou a agulha por dentro da guia do aparelho e ela apareceu ali em cima, certo? Isso é uma agulha e na ponta o técnico está com uma seringa, ele vai apresentar a agulha, ali naquele branquinho vai sair uma agulha, tá? Igual faz Bezetacil, põe a agulha e aplica o medicamento, é igual, só que ele vai aplicar sendo outro lado. Só que uma coisa é você fazer uma medicação IM, outra coisa é você fazer uma medicação dentro de um vaso, certo? Você coloca qualquer coisa dentro de um vaso, qual que é o perigo? Embolia. Você está colocando uma cola dentro de um vaso. Então você tem que ser rápido o suficiente para o seu aparelho não colar. Você está colocando uma cola dentro do seu aparelho. E devagar o suficiente para não fazer embolia. Tá? Não são todos os lugares que fazem, não são todos os serviços que fazem sendo natural. Mas para variz de fundo gástrico não é negativo esse sendo natural. Tá? Vamos começar assim, eu acho que falta só isso no momento de Acite, você já viu o paciente com acite? Já. Já vi. Nem você viu? Eu já vi. Eu via muito. É porque está acabando com a gente ser, mas a gente via muito.
definir a ascite, classificar. Existem níveis de ascite. Não é simplesmente falar o paciente com ascite. Quais são os níveis de ascite? Ela pode ser graduada em grau 1, grau 2, grau 3. Hoje vocês estão muito preguiçosos. Hoje vocês não estão falando nada. Leve moderado e grave. Tudo na vida a gente classifica, né? Tudo na vida vai ser leve, moderado ou grave. De uma forma geral. Como que a gente sabe que o paciente tem uma ascite leve? O que define? Leve, moderado e grave. Em outras palavras, a grave é mais fácil para funcionar. A grave a gente vê olho nu. Aquela ascite grave, o paciente entra pela porta do consultório e fala, nossa, que ascite gigante. Não é? Agora vamos trazer isso para o exame físico. Como que a gente gradua a ascite? Faz as manobras, é o que eu estou esperando. Agora todo mundo sabe como é que eu não Carla. Carla precisa falar, né? Agora todo mundo sabe. Agora. Tá bom. Então, na ascite grave, a gente tem tudo. Naquela ascite volumosa, você nem precisa fazer o carote direito. Você faz o peteleco aqui, ó. Você vê a ondinha aí, certo? Uma ascite volumosa é muito visível. Tá, mas eu quero antes disso. Porque antes disso eu quero prevenir que ele chegue a uma ascite volumosa. A vida do hepatologista é prevenir complicações cirróticas, certo? Então, para mim já não está mais legal quando ele chega com ascite volumosa. Como é que eu sei que ele tem uma ascite leve? Aí precisa de ultrassom. Porque às vezes uma ascite leve, um pouquinho de líquido, só um pouquinho ali na pelve, às vezes não, é muito difícil de identificar exame físico. Às vezes ela é só laminar. Mas essa ascite grau laminar é suficiente para o paciente fazer PBE, tá? Então ela não é menos importante. Ela já é um líquido acítico que pode contaminar. Tá bom? Então, uma ascite leve, às vezes a gente não consegue identificar com o exame físico, a gente precisa de ultrassom. Algum exame de imagem, principalmente ultrassom. Grau 2, moderada. A moderada tem uma 6 móvel. Como faz a massa 6 móvel? Quem ficou com o trabalho de paracentese? Foi o teu grupo. Quando vocês forem falar de paracentese, precisa falar do exame físico. Porque esse negócio de ultrassom em sala de emergência, isso é para dente Nutella, para interno Nutella. Vocês têm que fazer paracentese com exame físico. Eu não tinha ultrassom para fazer paracentese na minha residência. E eu estava em um serviço grande. Só que se eu fosse parar para fazer ultrassom e todo mundo que chegava com ascite e a gente fazia umas 8 paracenteses por dia, não tinha tempo. Então a gente faz paracentese com exame físico e a massa 6 móvel é rapidinho, vocês têm que falar isso em 30 segundos. É isso aí. Não é aquela ascite volumosa suficiente para você fazer um picarote e detectar tão simples a olho nu, mas também não precisa de ultrassom. Com o exame físico você faz. Tá? É sábado, né? Tá bom. E a volumosa, a ascite grave, é aquela... Aí alguns alunos perguntam, tem mais de 5 litros a ascite volumosa? Depende. Porque se for essa menina aqui com ascite, com cirrose, Deus o livre, 3 litros enche ela. Ela fica com uma ascite volumosa com 3 litros, mas se for aquele menino ali, 10 litros cabe. Tipo, ascite que tirava 10 litros.
Aí a gente vai ver o que a gente precisa fazer quando tira grandes volumes, tá? Entendemos, né? Vamos lá. Agora a gente precisa tratar isso. Não, a gente vai tratar só depois. A gente vai fazer o diagnóstico. Toda ascite é por cirrose? Ó. Quais são as causas de ascite, então, se nem toda ascite é por cirrose? Insuficiência cardíaca pode dar. Pancreatite. Pancreatite pode dar. Desnutrição, né? Mas na criança, mais forte. Síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica é muito bem lembrado. Síndrome nefrótica faz na verdade, o paciente com síndrome nefrótica, ele fica todo nasarcado, né? Então ele perde líquido para todos os terceiros espaços, vai muito para a subcutânea, é um paciente todo edemaciado com líquido em cavidade abdominal e pleural, então ele tem líquido em tudo. É um grande diagnóstico diferencial de ascite. Só que aí, às vezes, a gente até consegue diferenciar um cirrótico do nefrótico, porque, em geral, o cirrótico não está tão anasarcado. Geralmente, o cirrótico ele tem ascite e edema de membro inferior, mais, né? Não que não possa, nem sempre nenhum. Mas a síndrome nefrótica, pancreatite, insuficiência cardíaca, o que mais? Trombose. As complicações vasculares da onde? Trombose. No braço. Trombose aonde? Membro exterior. Trombose. Não, aí você faz uma isquemia intestinal. Trombose. Alguém ajuda ele. Se a gente entende o que é a cirrose e a hipertensão portal, o que é a cirrose? Vai ser trombose aleatória. É trombose de sistema portal. Porque daí eu dificulto a passagem todo aquele sistema vascular para a entrada do fígado. Então, não que o fígado tenha cirrose. Não que o fígado tenha fibrose, mas eu tenho uma obstrução à entrada nesse fígado. Certo? Por isso que se vocês entendem um conceito, vocês entendem os raciocínios que vêm depois dele. Então é trombose do sistema portal. Tá? Que aí faz a congestão de tudo que está para trás, o paciente pode ter ascite de todas as complicações de hipertensão portal. Tá? O que mais? Uma causa de trombose, inclusive. Ah, menos, né? Agora, o que o tabagismo pode fazer? Neoplasia. Então, o paciente tem câncer em qualquer lugar, aumenta o risco de trombose. Ele tem alguma coagulopatia, aumenta o risco de trombose, tá? Então, quaisquer coisas que levem a risco de trombose pode aumentar o risco de hipertensão portal. Então, são diagnósticos diferenciais. A primeira vez na vida que um paciente chega no pronto-socorro com ascite, é cirrótico? Então nem um paciente cirrótico. Antes de qualquer coisa, precisa fazer o diagnóstico dessa ascite. Se é a primeira vez que o paciente tem ascite, ele não sabe nada de cirrose, nunca fez exame, não acompanhava. Então, essa primeira paracentese precisa ser diagnóstica. Não é só uma paracentese de alívio, é uma paracentese que vai servir para ser de alívio e diagnóstico. Então, antes de você drenar para fazer o alívio, você pega as amostras para o laboratório e depois drena para o alívio. Tá?
E o que vai de pedido de exame nesse líquido acítico? A gente vai procurar agora todas as causas dos diagnósticos diferenciais. Então, se eu sei que pancreatite pode dar ascite, eu peço amilase do líquido. Por isso que você tem que saber o porquê. Se a gente vai fazendo o raciocínio, a gente sabe o que vai pedir para frente, certo? Então, se eu sei que neoplasia pode levar a ascite, eu vou pedir a citologia oncótica. Tá bom? Se eu sei que pancreatite é o diagnóstico diferencial, eu vou fazer a amilase. Se eu sei que todo paciente com ascite tem risco de ter PBE, já falaram PBE nessa sala, né? Peritonite bacteriana espontânea. Todo paciente cirrótico com ascite tem risco de PBE. Se eu sei que o paciente pode ter PBE, eu vou fazer a contagem celular. O que é contagem celular? Que célula que eu quero ver no líquido acítico? Quando a gente está com o paciente com infecção, febre na nossa frente, o que a gente pede? Primeiro exame. A cultura tem também. Hemograma. Quando pede hemograma, vocês querem ver o que no paciente com febre? O leucócito. Então, que célula é essa que eu estou falando, gente? Eu estou falando de leucócito, mais especificamente de polimorfo nuclear, que vem na sequência. Mas eu vou pedir contagem celular total, que é leucócito, e diferencial, porque o que eu quero ver é polimorfo nuclear. Tá bom? Então, albumina. Para que eu vou ver a albumina no líquido acítico? Porque a gente vai fazer o GASA. O GASA é o gradiente de albumina, sérito e da ascite. Mas calma que eu vou chegar lá. Só com o GASA, só com a dosagem de albumina do líquido acítico, o diferencial do sérito, da veia, a gente já consegue fazer umas hipóteses diagnósticas. Se eu consigo saber se é um GASA mais alto, pode ser hipertensão portal. Se é um GASA mais baixo, eu já faço o diagnóstico, eu já penso em outras coisas. Tá? Então, eu preciso de contagem celular, eu preciso da albumina, eu preciso da amilase, eu preciso das culturas, porque se eu estou procurando, se eu sei que o paciente pode ter um risco infeccioso, eu já faço a cultura, eu vejo a amilase, eu vejo a glicemia, a glicose no líquido acítico. Tá bom? Entendemos que o primeiro hemograma da vida, a primeira paracentese da vida de um paciente que nunca teve ascite é uma paracentese diagnóstica. Tá? Beleza. Por isso que quando o paciente abre o quadro de ascite, nem toda ascite é citose, então a gente vai pedir o que de exames? Veja, falaram síndrome nefrótica, a primeira coisa, função renal. No hemograma, a função renal, a função hepática. O que é a função hepática mesmo? Eu não aceito mais vocês falarem que já que a gente... Albumina? Falta um. Bem direto, assim. É na mão? Daqui. Bem direto, nessa mão. Então, o GASA ajuda bastante. Porque, veja, vem um paciente ascítico com GASA abaixo de 1,1, eu já vou para os nefróticos, eu já vou para o câncer, para carcinomatose peritoneal. Alguns tumores fazem carcinomatose peritoneal, como câncer de estômago, por exemplo, faz muito carcinomatose peritoneal. Vocês sabem o que é carcinomatose peritoneal, né? Então traga para o peritoneal. O que é o peritônio? É aquela gordurinha visceral. Aquela gordurinha que segura
segura, que apoia e que dá sustentação para o intestino. Então, ela é aquela membrana que fica ancorando, né? Segurando, dando sustentação para o intestino. Ela é cheia de gordurinhas, os epítelos. Quando tem metástase de alguma neoplasia, às vezes hepática, às vezes de estômago, geralmente trato digestivo, mas outras neoplasias também podem fazer, como metástase. Então, quando elas vão pela metástase, pela vascular, elas acabam infiltrando no peritônio. Então, a gente fica com vários pequenos nódulos no peritônio. Isso é carcinomatose. Entendeu? Seria uma metástase. Seria o quê? Uma metástase. É uma metástase. É uma metástase. Quando a gente vê uma carcinomatose peritoneal, a gente tem que procurar foco primário, porque isso não é um câncer primário. Ele veio de algum lugar. É uma metástase. Certo? Então, por que é importante a gente fazer o GASA e o diagnóstico diferencial da ascite por cirrose? Nossa senhora, gente, para tratar. Para tratamento. Eu vou definir tratamento dependendo da causa da ascite. Certo? Porque se a causa da minha ascite é nefrótica, eu tenho que tratar a síndrome nefrótica. Se a causa da minha ascite é por cirrose, hipertensão portal secundária cirrose, quando eu faço a paracentese, eu preciso repor albumina. Outras causas de hipertensão portal, eu não preciso repor albumina. Quando a ascite é por carcinomatose, eu não preciso repor albumina. Entendeu? Então, eu preciso fazer o diagnóstico diferencial. Por quê? Primeiro, o paciente tem um diagnóstico e ser tratado. Segundo, vai definir a minha conduta na paracentese também. Tá bom? Ninguém sai simplesmente fazendo uma paracentese. Ninguém sai fazendo nada, na verdade, sem diagnóstico. Não é assim? Às vezes você está no interior, até precisa fazer uma paracentese de alívio para ajudar o paciente, mas precisa ter diagnóstico de tudo. Tá bom? Síndrome de Budd-Chiari, como é teu nome? Emanuel. Síndrome de Budd-Chiari, você já ouviu falar? Então, no sábado, você vai me trazer isso. Alguém ficou para falar de tipos aqui? Passou. Eu estava te olhando hoje. E tu não vai vir sábado, não é isso? Então, tu vai falar no final da aula. Tipos. Ok. E como que é teu nome mesmo? Emanuel. Manuel falar de síndrome de Budd-Chiari. É rapidinho. 5 minutos. Vamos lá. Eu não vou falar muito da paracentese, porque a gente vai ter uma aula de paracentese, não é isso? Fala de... Gente, a paracentese, vejam bem, vocês têm, quando vocês entrarem no internato, vocês têm que sair procurando o paciente, em qualquer hospital que vocês passarem, vocês têm que procurar um paciente com ascite. Porque é o procedimento mais fácil que tem na vida. É o procedimento mais fácil. O interno geralmente procura uma intubação. Sabe quando vão deixar vocês intubarem? Nunca na vida. Porque tem um residente, o paciente que está para ser intubado, ele está grave, precisa que seja rápido. Vocês vão olhar a intubação, vocês têm que ver a intubação, mas vocês querem intubar, não vão deixar. Aí vocês querem passar um acesso central. Se vocês não sabem manusear uma agulha, não vão deixar vocês passarem o acesso central. Agora, paracentese, todo mundo quer se livrar para paracentese. Porque ocupa muito tempo, é muito demorado, é uma coisa que você tem que ficar vigiando o balde lá depois, é chato,
Para quem não gosta, é chato. Mas é como vocês aprendem a fazer uma anestesia ou botar um anestésico subcutâneo. Não é? É quando vocês aprendem a ter firmeza. O interno, gente, não consegue nem aspirar um anestésico, vocês aspiram tremendo. Então é na paracentese que vocês vão começar a fazer procedimento. A colocar a luva, puxar o anestésico, fazer um botão subcutâneo, introduzir uma agulha sem medo, porque não tem risco. Na paracentese não tem risco de complicação, tá? Não tem. Então quando vocês entrarem no internato, o que vocês têm que procurar? Algum paciente assítico. Vocês têm que implorar para deixarem fazer uma paracentese. Porque é com paracentese que vocês vão ganhar outros procedimentos. Quantas paracenteses você já fez? Já fiz 3, doutor. Então talvez você possa fazer uma toraxentese. Já tem mais complicação, já dá um pouco mais de medo. Entendeu? Mas se vocês tremerem para tirar o anestésico, ninguém deixa vocês fazerem nada. Procurem paracenteses. Mas para procurar uma paracentese, tem que saber fazer pelo menos umas 6 modas, né? Aí deixa eu ver. Veja bem, gente, isso é semiologia, né? Tá bom? Vamos tratar a CIT então? Eu poderia ter feito um caso clínico para vocês, de um paciente assístico chegando no pronto-socorro, mas hoje está todo mundo meio desanimado. Então a gente já fez, o paciente já chegou, já foi feita a paracentese, que a gente vai ver no sábado como é feita a técnica. A gente já fez o diagnóstico, a gente já descartou que seja neoplasia, não é neoplasia, não é pancreatite, não tem PBE. Vamos tratar o paciente, certo? Como que a gente trata um paciente com ascite? Eu já sei que é por cirrose. Eu já sei que ele tem uma ascite secundária à cirrose. Tudo bem. Às vezes, na emergência do pronto-socorro, você não tem tempo. A sorologia não fica pronta. A sorologia demora mais de uma semana. Você não sabe se é autoimune, você não sabe se é por vírus, tá bom, mas temos uma ascite para resolver. Você já aliviou, mas se você só aliviar e virar as costas, vai fazer de novo. Administrar albumina. Diurético, albumina. A albumina, eu não falei, porque a gente vai ter aula de paracentese. Mas quantos litros a gente tira no máximo em uma paracentese? No máximo 5. Se a gente tira mais do que 5 litros, tem que repor albumina. Qual seria o certo? O certo seria uma ascite volumosa, um paciente que já conhecido, que toda semana vem fazer paracentese. A gente já sabe que tira mais do que 5 litros. O certo seria, faz a paracentese aqui, atira o líquido daqui e a albumina já vai entrando ao mesmo tempo. Para não ter desbalanço volêmico. Esse seria o certo. Em lugar nenhum consegue fazer assim. O que geralmente a gente faz é tira, faz a drenagem do líquido, conta quanto saiu e depois faz o cálculo para repor o proporcional àquilo que foi retirado. Como que a gente faz isso? Quanto de albumina eu reponho para o volume que eu tirei? 6 gramas por litro. De 6 a 8. De 6 a 8. Então, se eu tirei 7 litros de um paciente, tirei 7 litros, quanto de albumina eu vou repor? 12, 16. Bora? 12. Os meninos ali que estão mais distantes de mim não falam nada. Quanto que repõe se tira 7 litros?
a gente repõe de 6 a 8 gramas de albumina, a gente tirou 7 litros, quanto que a gente repõe? Pega a calculadora. E vocês? Quanto? Já tirei. Agora eu quero saber o que eu faço. Eu também reconheço que faço isso. Professor, reconheço que faço isso. Aí que eu queria que alguém perguntasse. Porque sempre existe essa dúvida. Eu reponho os 2 litros que eu tirei acima dos 5 ou reponho dos 7? Eu reponho dos 7. Então, é de 6 a 8 gramas em cima de 7 litros. É o total que foi retirado. Geralmente eu calculo 7. Porque de 6 a 8, eu calculo vezes 7, que eu posso arredondar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, certo? Então, 7 vezes 7, 49. Se uma ampola vem com 10 gramas, eu faço 5 ampolas. Tá certo? Mas nem com a calculadora. Certo. Entenderam? Sempre que a gente faz uma paracentese, precisa tirar mais do que 5 litros, eu preciso repor a volemia que esse paciente perdeu. Ele vai fazer um desbalanço muito grande, líquido muito grande. Então eu preciso repor a albumina, porque toda expansão volêmica de um paciente acítico é sempre com albumina. A gente só faz o soro lá na hemorragia digestiva porque é uma emergência, não dá tempo de pegar a albumina. Mas é sempre expansão volêmica em paciente cirrótico é com albumina. Então, tirei um volume muito grande, preciso repor a albumina. Quando que eu faço o cálculo disso? Eu saio colocando a albumina? Não. Se eu tiro 7 litros, eu vou devolver de volume para esse paciente de 6 a 8 gramas vezes o volume que foi perdido. Então, se eu tirei 7 litros, eu reponho ali mais ou menos 7 gramas por litro, que dá 49. A ampola tem 10 gramas. Se eu preciso repor 49, quantas ampolas você faria? Você arredonda para 50. Tá? Entenderam? Então, por isso que é perigoso tirar um volume muito grande. Se eu tiro 10 litros, 70, são 7 frascos. Qual que é o perigo disso? É muito volume. Qual que é o perigo de você fazer muito volume de repente? Edema agudo de pulmão. Só que assim, quando a gente repõe albumina, não é muito volume muito rápido. Vocês já viram uma albumina correndo? É assim, ó. É como se fosse uma clara de ovo no equipo. Imagina uma clara de ovo, ela vai correr igual um soro? Não vai, ela vai bem devagarzinho, mas mesmo assim é muito volume. 70 gramas de albumina é muita coisa, tá? Por isso que a gente evita grandes paracenteses. Se você está no interior, que mal é mal vai fazer diagnóstico, vai fazer só de alívio, não tire mais do que 5 litros. Porque existe risco, tá? Mas aí então, por exemplo, eu treino um pouco hoje, aí tem que esperar 2 semanas. Aí que a gente vai entrar aqui, ó. A gente tem que
Qual que é o nosso objetivo de vida? Evitar que esse paciente fique fazendo novas ascites. Eu preciso controlar com diurético. Ele precisa, primeiro de tudo, antes do diurético. Vamos antes do diurético. A gente tem sempre que tirar a causa da cirrose, certo? Então, se o paciente tem cirrose por hepatite C, tratar a hepatite C pode melhorar muito a qualidade de vida desse paciente e evitar muitas complicações, tá? Então, a gente vai sempre tentar tratar a causa. Se o paciente tem ascite, se o paciente tem cirrose de etiologia alcoólica, o que eu preciso fazer? Tirar a bebida alcoólica urgentemente. Esse paciente não pode beber nem de brincadeirinha. Se o paciente para de beber, a qualidade de vida dele melhora muito e o risco de complicação também diminui muito. Então, eu tenho que tirar todas as causas de hepatotoxicidade. Então, eu tiro o álcool, eu tiro todas as medicações que sejam hepatotóxicas. Esse paciente é proibido de tomar paracetamol. Ah, mas é só um comprimido. Não, ele é proibido de tomar paracetamol. Ele é proibido de tomar anti-inflamatório. E muitos antibióticos também. Então, não é um paciente que vai tomar antibiótico para qualquer coisa. Muitas vezes, até quando ele precisa de antibiótico, ele faz isso internado. Tá bom? Então, primeira coisa, tira álcool, tira anti-inflamatório, tira paracetamol. Algumas medicações de uso contínuo, às vezes precisam ser retiradas também, trocadas. Por exemplo, os antihipertensivos precisam sair, tá? O captopril, o enalapril, se ele usa losartana, tem que tirar, tá? A gente vai ter que passar outras mesmo, então a gente vai trocar isso daí. Tudo que for hepatotóxico deve sair. O que mais que deve sair? Uma das principais causas de cirrose nos países desenvolvidos e que está crescendo no Brasil, a esteatose. O que é esteatose? Não, pare de mudar no meio. Está dentro da síndrome metabólica. Digamos que o paciente é cirrótico por síndrome metabólica. A principal causa que levou ele à cirrose foi uma diabetes descompensada. O que eu preciso fazer com esse paciente? Compensar muito bem a diabetes dele. Esse paciente é cirrótico, mas quem acompanha ele é o endócrino, junto com o gastro. Tá? Então, se ele tem síndrome metabólica, o que mais está na síndrome metabólica? Hipertensão. Às vezes ele já vem usando captopril, enalapril, precisa tirar. Tudo que for hepatotóxico precisa ser retirado do paciente cirrótico. Tá bom? Tiramos tudo, tiramos álcool, tiramos as drogas. O que mais que dá muita hepatite, dá hepatite fulminante? Essa vocês não vão saber. Não, essa vocês não vão saber. Gente, chá. Me diga você. Tem um específico? Ou só todos? Eu já cheguei lá.
estudar o caso. Tem a dosagem do paracetamol. E começa a dar risco. Então, você vai na próxima aula, tá? Todo caso que vocês olham na enfermaria, o meu avô viu uma menina, se deu a dúvida, olhem, isso tem. É diferente do chá. Chá, quem é do interior? Vocês param no caminho da estrada e compram garrafada? Você já tomou? Limpou tudo, né? Deu uma diarreia, cara. Gente, chá não é brincadeira. Chá não é remédio. Ou chá não é brincadeira, chá é remédio. Tá? Da onde vocês pensam que vêm os remédios? Da natureza. Até de veneno de cobra vem remédio, certo? Sim. Então, os remédios vêm daí, os remédios estão aí. Qual que é a diferença de um remédio para um chá? É que o remédio eu sei a concentração. O remédio eu sei qual que é a dose analgésica e eu sei qual que é a dose que mata. O remédio eu sei a dose que mata. Tem gente até que procura a dose que mata com tentativa de suicídio. A pessoa sabe a dose que mata. E o chá? Morreu de quilo, tomou 3 litros de camomila, bichinho. Pois é, Morreu. queria ficar calminho, né? Entendeu? Chá faz hepatite, gente. E não é raro. É porque assim, como a gente trabalha em lugares, consultório, a gente não vê muito. Mas quando você concentra em um serviço que tudo vai para lá, a gente vê muito. Então eu vi várias vezes na residência paciente, alguns fulminaram e outros quase fulminaram pelo uso de chá engarrafado. Não, esse aí te dá refluxo, dá uma gastrite lascada, te dá outras coisas, mas ele não é hepatotóxico, mas para esse paciente também não pode. Porque qualquer coisinha vai ser ruim para esse paciente. Então, no caso, já engarrafado. Não, gente, chá. Chá em excesso. Chá não é tratamento para nada. Uma coisa, pior ainda. Uma coisa é você tomar um chazinho de vez em quando. Choveu. Tô tão cansada. Vou tomar um chazinho. Beleza. Agora, fazer disso um remédio, a solução dos seus problemas, para você emagrecer, para você tratar o fígado, para você não sei o quê, não façam isso. Tá? Já tive paciente que entrou no consultório com uma garrafa desse tamanho com chá de hibisco. Achando que eu ia dar os parabéns. Olha como tá hidratado. Eu falei, joga fora. Entenderam? Chá é remédio. Então, se vocês quiserem tomar de vez em quando, ok. Agora, fazer disso tratamento, tomar todos os dias, não pode. E esse paciente aqui, menos ainda. Esse paciente não pode nada. Esse paciente não pode medicação hepatotóxica, esse paciente não pode chá nenhum. Mas vão falar pra ele que tem um chazinho que é bom pro fígado. Vão falar pra ele que tem um chazinho pra diabetes. E ele vai se encher de chá quando melhorar, e ele piora a hepatotoxicidade. Tá bom? Então, tiramos tudo, drenamos, agora vamos tratar aqui o tratamento de manutenção, tá? Esse tratamento pode ser profilaxia primária e pode ser profilaxia secundária. Paciente que nunca precisou fazer paracetese, mas você já fez o diagnóstico, você já sabe que tem uma ascite grau 1. Porque é aquele paciente que chegou no consultório, compensado, e você pediu todos os exames de primeira consulta que incluía, lembra que incluía? O ultrassom com Doppler, incluía uma endoscopia. Então, naquele paciente a gente já viu que tinha uma varize grau 1, a gente já viu que tinha uma ascite grau 1, que é laminar, que só vê no ultrassom, mas a gente já sabe que tem. Esse paciente já precisa de uma profilaxia.
tá? Como que a gente faz isso? Diurético, qual? Furosemida. A gente associa a espironolactona com a furosemida, tá? São dois diuréticos diferentes, com mecanismos de ação diferentes dentro do glomérulo. Um vai esfoliar potássio, o outro retém potássio, não é isso? Um age lá na alça, não é isso? Tá. Qual que é a dose de furosemida e espironolactona? 100 de qual? Da espironolactona. É uma dose muito alta. Se vocês forem ver, o cardiologista passa 25 mg de espironolactona, não é? Então, 100 mg de espironolactona é uma dose muito alta, mas são 100 mg associada com 40 de furosemida. Ai, doutora, mas é muito. Será que eu posso tomar 50 de espironolactona e 40 de furosemida? Não. É a proporção 40 para 100. Tem que ser nessa proporção, 40 para 100. Tá? Qual que é o perigo de tanto diurético? O principal é a desbalança hidroeletrolítico. Qual? Sempre que você põe diurético para alguém, você tem que se preocupar com isso. O quê? Potássio, sódio, potássio. E antes disso, também pode fazer desbalanço de eletrólito de quase todos eles, mas os principais, sódio, potássio, cálcio também. Antes, gente, passa diurético para qualquer pessoa. O que você olha? A urina. Tudo bem, porque você quer saber se o diurético vai fazer efeito. Ok, mas o diurético só vai fazer efeito e gerar uma boa diurese se o rim estiver bom. Porque se o rim não estiver bom, você taça diurético, não vai sair aquela diurese que você espera. Por quê? Porque o rim não está muito legal. Então, sempre que você passa diurético para qualquer pessoa, por qualquer motivo, você checa a função renal. Função renal e eletrólito, não é isso? Então, a gente começa diurético para alguém, a gente reavalia 3 dias depois. Ah, mas não tem vaga. Não, mas você vai pelo menos olhar o exame dele rapidinho. Função renal e eletrólito. Se o paciente está internado, uma coisa que eu posso ver se está dando certo o tratamento. Está internado, comecei diurético. Como ele está internado, estou vendo a função renal dele ali todo dia. Beleza. Mas como que eu sei se essa dose está boa, se está muito alta ou se eu preciso aumentar? Diurese. Mas aí se eu fizer eletrólito, sai com nada. Tá, diurese é o principal fator. Dá pra você ver se a função renal, às vezes você chega na enfermaria, você nem tem os exames de hoje ainda. Você vê a diurese bonita, encheu o saco coletor, diurese clara, esse rim tá bom, o diurético tá bacana. Você pega o exame aí, você checa. Chegou na enfermaria, você não tem exame, vem de coletor tá um pouquinho, tá escura, deve ter piorado, não sei se eu vou continuar esse diurético. Tá, beleza, é diurese, você vai olhar diurese. Você não tem diurese. É um paciente ambulatorial. Edema. O edema é muito importante. O que mais? Perda geral. Como que você mede a perda geral? Diária, comparação no limite diário.
pesa. Você pode pesar. Se tiver internado, tiver com sono, você vai dar diurese. Beleza. Se for paciente ambulatorial, quanto de perda, quanto de peso teve em 3 dias? De peso perdeu em 3 dias. Porque entre 48 e 72 horas você tem que ver o paciente que você deu diurético, certo? Não é mais uma dose tão alta. Ah, seu fulano, vem aqui rapidinho, já pesa. Me dê seus exames, pesa. Quanto que tem que perder de peso? De meio a 1 quilo. Tomando diurético. Se ele perdeu menos do que meio quilo por dia, não vai dar muito certo. Tem alguma coisa errada. Ou ele está comendo sal, comida com muito sal. Não está dando certo. Ele não está eliminando o tanto que eu preciso. Ele vai fazer assim de novo. Se ele perde mais do que 1 quilo por dia, esse exame pode até vir com uma função renal boa, mas vai piorar, vai perdendo muito rápido. Entenderam? Então pesa o paciente. Outra coisa que dá para ver. Ah, eu estou sem balança. Minha balança quebrou. Medida de circunferência abdominal. Então tem várias formas de avaliar se o tratamento com diurético está sendo efetivo ou não. Se tiver internado, se for um paciente orientado, consegue quantificar a diurese, dá para fazer medida de diurese, dá para fazer medida de peso, dá para fazer medida de circunferência abdominal, diminuição de edema. A diminuição de edema é importantíssima. Às vezes o edema está até coxa, aí você começa a diurético, 48 horas depois está até joelho, 48 horas depois está até maléu, e aí vai diminuindo o edema. Quando o paciente está tendo mais de 1 quilo por dia, mesmo fazendo um diurético, a gente vai parar o diurético. A gente pode diminuir a dose. Ou acompanha ele já no dia seguinte, fica fazendo diário. Se tiver internado, mais fácil. Se for ambulatorial, você tem que dar um jeito de ver todo dia. Às vezes interna. Mais fácil interna. Tá certo? Até quanto eu posso chegar de diurético para este paciente? Até 400 de espironolactona. Se eu posso chegar até 400, eu posso chegar no máximo de furosemida 160. Não existe passar diurético numa desproporção, tá? Ah, não, eu vou passar aqui 100 de espironolactona e 80 de furosemida. Eu vou dar um gás a mais na furosemida. Não existe. Se dobrou a furosemida, vai dobrar a espironolactona. Tá? É 40 para 100. Se eu subir 80, eu vou subir para 200. Se eu subir para 120, eu vou para 300. E se eu cheguei a 160, vou para 400 e acaba. No máximo, 160 para 400. Tá? Sempre que coloca diurético, sempre que aumenta a dose de diurético, checa função renal e eletrólito. Tá bom? Não passe diurético e vire as costas desse paciente. Não vire as costas. Passou diurético, tem que reavaliar. Eu tenho que ter. Você vai sempre reavaliar se o paciente tolera o uso de diurético. Como que a gente sabe se ele tolera? Se ele não piora a função renal, se ele não faz alteração de eletrólito, se ele não faz hipotensão. Então eu tenho que reavaliar. Eu falei 3 dias depois, ou seja, de 2 a 3 dias. De 40, você tem que repetir o exame e ver o paciente. Tudo isso. Porque você vai pesar, você vai ver circunferência abdominal, você vai ver os exames de sangue, você vai ver a pressão, se não fez hipotensão. Porque são os riscos da prescrição de diurético, tá? Hipotensão, alteração de laboratorial.
Então, tudo tem que ser reavaliado quando você começa diurético ou quando você aumenta a dose de diurético. Você não vai ficar vendo esse paciente para sempre, a cada 2, 3 dias. Você vê no começo, tolerou, ficou bem, você pode dar um intervalo de uma semana, depois 15 dias, tá? Tolerou bem, ele ficou bem, essa é a medicação dele, 2 meses. Mas no momento, começou, tem que reavaliar. Geralmente eles estão internados. Tá certo? Parasitese de alívio. Vamos lá. Chips. O dia já, né? O chips. Alguém me lembra que eu falei nessa aula? Nessa parte? Não, eu quero saber. Eu falei, ele vai de 23. Faltam 2 aulas, tá? Falta PBE e cefalopatia. Aí acaba para ele. Traga lá. Não, mas não mexe no meu não. Esse dia estava querendo pegar prova. Alguém presta atenção no meio. É só para deixar homenagem mesmo, não é? Alguém presta, é rápido? Quando eu vi ele estava na fase da minha classe, estava tudo certo. Forte. João, é bem rapidinho, não precisa. 7 slides, é? Enquanto eles se preparam aqui, eu vou chamar, tá? Amanda Braga. É aqui, não é? Ela tá aqui hoje. Mas que hora, né? Que dia é hoje, minha gente? 27. Foi não. Hã? Passaram uma? 27. Então, Amanda. É Amanda Almóvel. Ana Beatriz. Andressa Carolina. Presente. Bruno Melo. Carla Carolina. Presente. Crisley. Presente. Diego. Eu não gosto dessas salas, sabia por causa disso. Eduardo. Presente. Aí. Elber. Presente. Emanuel. Gabriela. É Gabriela? Gabriela. Aqui, professor. Everton. Isabela. Ivo. João.
Sara. Lara. Maria Carolina. Presente. Como presente? Mariana. Acho que ela nunca veio, né? Mariana Oliveira. Presente. Paula Beatriz. Paulo. É o Samela. Tadeu. O Anderson. Vanessa. Presente. Vinícius. Vixe, Maria, deixa eu ver. Peraí. Eu pulei alguém, né? Eu acho que essa é antiga. Não, não é não. Quer dizer, tem uma mais atualizada, mas eu fiz aqui o negócio errado mesmo, mais rápido. Peraí, Vanessa. Presente. Quem faltou foi o Paulo, né? Isso. E a Paula Beatriz? Entendeu? Tá aí. Quem faltou foi o Paulo. Cadê o Anderson, Vanessa? Vinícius. Outro Vinícius. Presente. Tamires. Lavínia. Presente. Fernanda. Presente. Joyce. Caiane. Tassiane. Clara. Aqui. Mariana Lima. Presente. Cecília. Presente. Presente. João Vitor Fuso. Presente. João Vitor Silva. Presente. Mariela. Mariosa. Aí. E depois do Mariela, alguém tá assinando? Não, peraí. Alguém que assinou aqui. Começa com R. Indecifrável. Não, eu só não consegui ver. João. Ah, tá. Como é mesmo? Ana Braga. Professora, meu nome também não sabia. Eu também não. Depois vocês assinam aqui. Mas vocês não estavam na aula? Tava. E não assinou? Assinei. Não assinou. Eu fui a última a assinar disso aí. Peraí. Foi. Eu não sei. Bem, vamos lá. Bom dia, meu nome é João e eu vou falar um pouco sobre chips. Esse aqui é o nome em inglês dele, né? O que significa chips, eu não vou ler aqui. O que é chips? Chips ela vai ser uma comunicação intrahepática, ela vai ser um procedimento, né, que vai fazer essa comunicação intrahepática entre o ramo da veia porta com o ramo da veia hepática. A gente vai colocar um stent, uma prótese expansível ali, criando essa anastomose entre as veias. Essa anastomose no sistema porto-sistêmico. Fazendo esse desvio, e assim vai ter a consequência que é a queda da pressão. Como é que a gente vai fazer indicação do TIPS? O TIPS ele vai ser realizado quando tiver falha no tratamento endoscópico e no farmacológico. E ele também vai ser considerado um TIPS precoce quando ele for dentro de até 72 horas realizado esse procedimento. Quando que a gente vai
já realizadas, como eu falei, né, depois que já tiver tido fracasso no tratamento de primeira linha, que vai ser o farmacológico e o endoscópico. Alguns autores, eles falam que eles dizem que diante de pacientes com alto risco de persistência de sangramento, também deve ser realizado esse tipo precocemente. Aqui tem uma foto exemplificando como que é realizado o TIPS. A gente consegue ver essa anastomose criada pelo stent que vai estar ligando a veia hepática ali junto com a veia pórtica. Aí isso vai fazer com que diminua a pressão no sistema pórtico. Professora, eu coloquei 2 vídeos aqui, a senhora quer que possa? Esse aqui é de como é feito. Patients with portal hypertension may be asymptomatic or present with symptoms due to variceal bleeding, ascites, encephalopathy, or hypersplenism. Variceal hemorrhage can occur most commonly at the gastroesophageal junction and result in death. The TIPS procedure creates an artificial conduit from the portal to the systemic venous circulation to resolve portal hypertension and recurrent gastroesophageal varices. A small incision is made in the neck to access the internal jugular vein. A guide wire, followed by a sheath, is advanced into the internal jugular vein, ending in the right hepatic vein. A catheter is advanced over the wire into the hepatic vein. After the wire is removed, indirect pressure is measured using a balloon at the tip of the catheter. Once the catheter is removed, a long curved needle is placed through the sheath and thrust through the wall of the hepatic vein and adjacent parenchyma into a major branch of the portal vein. A portal venogram is performed via the needle to confirm proper placement. A wire is advanced through the needle. After the needle is removed, a pigtail catheter is advanced over the wire. The wire is removed. Direct pressure is measured in the portal vein to check for a significant gradient. The wire is placed back into the portal vein and the pigtail catheter is removed. A balloon catheter is used to dilate the tract between the hepatic and portal veins. The balloon catheter is removed and the sheath is advanced over the guide wire. The stent is advanced through the sheath until it is in proper position, at least 2 centimeters into the portal vein. The sheath is removed and the distal 2 centimeters of the stent in the portal vein expands. The ripcord is pulled slowly to open the stent. Portal vein pressure is checked to make sure it has lowered. Everything except the stent is removed. This stent routes the portal flow directly into the hepatic vein, bypassing the liver. Tem umas contraindicações para ser realizado esse TIPS. Uma das contraindicações que a gente tem vai ser a encefalopatia hepática, que também, daqui a pouco eu vou falar que também ela pode ser uma causa desse TIPS. Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão pulmonar grave ou até infecções sistêmicas. Os efeitos tardios mais preocupantes após a TIP, como eu falei, a encefalopatia e as disfunções da prótese, né? Se ela pode se mover, ela pode estenosar ou ela pode até oprimir. Então vai voltar a aumentar a pressão no sistema pórtico. O efeito colateral vai ser encefalopatia hepática e também vai ter uma variação de incidência de 10 a 25%. E eu peguei essa referência do Tratado de Gastroenterologia e do Manual Acadêmico de Gastroenterologia também. Entenderam tudo de TIPS? Todo mundo fala que sim, não vai de pergunta. Gente, volta lá antes de começar o vídeo, João, por favor. Antes, aí. Só passa um pouquinho.
Só passa aí, pô. Só nessa imagem do vídeo dá para ver muita coisa mesmo. Eu quero que essa imagem, pausa, por favor. Tira essa pausa. Portal hypertension may be Quem ficou de falar? Tira o xizinho. Não, mas ele dá play se você tirar. asymptomatic or present with symptoms. Aí. Quem ficou? Qual foi o grupo que ficou de falar de ultrassom? Então, dá para descrever a imagem. Tá até mais fácil do que no ultrassom. Veja bem. Ô, João, dá um pause aí sem esse negócio. Eu peguei o pecado meu. Olha aí. Aí, Paulo, aí. Vejam esse fígado. Não tá lindo. Por que ele tá lindo? Eu tô esperando o grupo do ultrassom falar porque ele tá lindo. Desenhado. Tá bem desenhadinho. Porque ele está normal. Porque ele tá liso. O tamanho a gente não sabe, né? Porque o tamanho é referencial a quem? Não, mas Se for aquela menina lá, o fígado dela é pequeno. Vai dar no desenho, né? O tamanho é uma coisa relativa, mas olha como ele tá liso. Saudável não tá abrangente. O que é? Eu quero saber o que é o saudável. Tá liso, não, mas tu não sabe a função dele? Não, eu tô falando que esse tá bonitinho. Não, essa. Eu quero saber morfologicamente, sem função, por que ele é bonito. Ele é liso. Sem gordura. O que tem as bordas? Aparentemente, eu nunca vi um fígado, não, já vi um fígado. Mas ele parece ter as bordas numa angulação normal. Quem vai falar de ultrassom vai me dizer o ângulo depois. Mas parece. Não parece? A vascularização me parece retificada. Me parece uma vascularização do tamanho normal. O baço liso, brilhante. Não parece? Só nessa imagem vocês conseguem caracterizar um monte de coisa do que é o normal, que a gente vai ver na ultrassom normal depois. Agora passa lá, João. Aí, pausa aí. Olha a diferença. Tá todo nodular, não é isso? Tá serrilhado. O contorno dele parece uma serra. Assim, dente de serra, não parece? Olha essa vascularização. Ela não parece mais tortuosa? Ela não tá toda engurgitada para trás? E aí fazendo varizes ali no estômago? Ela pode fazer essas varizes não só no estômago, em todo o trato digestivo. O intestino inteiro pode ter varizes, até hemorroida. Olha o tamanho desse baço. O baço cresceu por congestão. Ficou tudo acumulado para trás e ele cresceu. E aí ele faz sequestro esplênico por congestão.
plaqueta não é uma piora da função do fígado, é secundária à hiperesplenia. O vaso consome porque ele está cheio. Tudo que fica ali atrás do fígado está engurgitado, está tortuoso. Então você vê claramente um fígado com características normais. Olha as bordas do fígado. Como ele fica mais nodular, parece que as bordas alargam. Elas ficam rombas. Tá? E aí o tamanho, você vê que não dá pra gente ver o tamanho, porque ele parece um fígado maior. Porque tamanho, isso é de pessoa para pessoa. Se for uma pessoa grandona, eu acho que o fígado do professor de hemato de vocês é muito maior que o meu. Ele é grandão, né? Mulher, Grandão? É. Quem é? É porque antes era o Ganassim é grandão. Né? Então o fígado dele vai ser maior. Não é que o aqui dela. Entenderam? Então se está tudo congesto, agora passa, João. Aí a gente entende que a gente vai tirar o fluxo, tentar tirar o fluxo daqui para desviar o fluxo, que é tudo que faz, né? Dá um procedimento por hemodinâmica feito transjugular, tá? Não, o João falou. Alivia, quer ver? No vídeo, ele mostra a congestão diminuindo e o baço diminuindo. Alivia, mas não resolve. No caso ali, ele não sai uma certa vasculatura depois ele abre, Ele abre com 40 vezes e ele vai ter várias colaterais, né? Ele vai usar alguma colateral. Vai estar cheio de colateral aí. É uma tentativa sábia do nosso organismo em qualquer coisa. O paciente infarta, ele abre de colateral no coração inteiro. Não, eu entendi, porque... Mas ele vai pegar uma via colateral. Mas é uma via que ele vai descobrir na hora, porque anatomicamente ela realmente não existe. Aí, ó, vê que no próprio vídeo ele coloca o baço diminuindo. É fantástico esses vídeos. O doente dele. Quem foi que nos ensinou? Ali, ó. Você vê que ele diminui o baço ali, ninguém nem percebe. Ele diminui, o fígado continua cirrótico, quando ele diminui o baço, ele diminui a vascularização, estão vendo? Como se fosse assim, melhorou, mas não resolve.